Alô, Marciano, aqui quem fala é André Aguiar. Você já sabe, você seja muito bem-vindo ao Tech Faz Sentido, podcast para falar de inovação, tecnologia, tendências, empreendedorismo, carreira. E hoje tenho aqui ao meu lado, rufem os tambores, ele, Cezinha. Eu mesmo sou... Já estive aqui outras vezes, né? Sou arquiteto na Certes e estou aqui para participar desse papo muito legal com esse time incrível. Seja muito bem-vindo também no meu corner direito, João Teixeira. Aí, pessoal, sou fundador da Certes. É isso aí, João, responsável pelo nosso CDO, que é... Por favor, João, traduza o CDO. É um título que ninguém sabe quase, né? CDO, Chief Growth Officer. E o que faz isso, João? Conta um pouco também. O Chief Growth Officer, ele tem duas preocupações. A principal dela é crescimento. E, obviamente, para você crescer, você depende dos seus clientes, né, e dos seus produtos e serviços. Então, é basicamente tudo isso que eu olho dentro da organização. Show de bola. Para encerrar aqui nosso time de convidados, o nosso convidado especial, que eu tava até aqui com uma mini bio dele aqui, mas ele falou, não, vamos resumir isso aí, me apresenta como founder da Futurum. É isso, Guga Stocco? Não, muito obrigado. Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui, né, e poder falar um pouco sobre tecnologia e todas essas inovações que tem por aí. Boa, Guga. Até aproveitando, cara, você ao longo da sua carreira participou muito ativamente ali da história da internet, né? Então, de como você conheceu a internet lá atrás e como foi fundamentando ela para os dias atuais, eu queria ouvir um pouquinho, que você introduzisse um pouquinho aí do porquê o tech faz sentido também na sua vida. Olha, isso é verdade, porque logo no comecinho, né, quando começou a internet, eu tive o prazer até de estar logo no começo, né, porque minha carreira foi toda baseada nisso. Então, você imagina que eu participei do começo do comércio eletrônico, né, então a gente começava o comércio eletrônico, foi lá no UOL, quando tinha o primeiro shopping digital, né, então que tinha tudo isso. Depois, primeiro os domínios, né, para você ter uma ideia, para registrar um domínio lá atrás, você obrigatoriamente tinha que ser uma empresa, tinha que ter CNPJ. Imagina, você não podia registrar domínio se não tivesse CNPJ. A gente trouxe a Network Solutions para o Brasil, registrava o domínio.com. Depois, mecanismos de busca, também os primeiros que teve no Brasil. Então, fui passando por tudo isso. Depois, Buscapé e por aí vai. Mas o mais interessante é porque naquela época, para você fazer um site, né, e você fazer uma operação digital, você tinha que fazer tudo. Então, eu lembro até hoje, né, quando a gente criou toda a operação, que a gente fazia uma venda digital, eu tinha que construir o meio de pagamento. Então, você imagina que, vamos construir algo digital? Vamos. Então, tá bom, a gente construiu o site, etc. Agora a gente precisa vender, tá bom. Vou encontrar um meio de pagamento regular? Não existe. A gente ia construir o nosso. Então, já construiu o meio de pagamento, a parte de fraude, etc. Tudo isso fazia parte do processo. Então, você ia construindo tudo, né? Eu lembro até hoje, na Te Respondo, foi uma empresa que a gente vendeu para o Yahoo lá atrás, e a gente percebeu que as pessoas só clicavam nas 5 primeiras posições da busca. Então, você entrava para fazer uma busca, né, e as pessoas clicavam só nas 5 primeiras posições. Só que não tinha Google. Né? Então você entrava no UOL, no IG, no MSN, no Terra, né? Nos portais para fazer a busca. Né? A gente sacou isso. O que a gente fez? A gente comprou as buscas de todos os portais. Então você imagina isso. Né? Então, e aí a gente colocava um sistema que fazia o leilão das 5 primeiras palavras-chave. Né? E até que era interessante, porque assim, as pessoas falavam, nossa, você parecia como se fosse um hacker, né? Porque eu lembro que eu conversava, às vezes ia fazer uma reunião, alguma coisa, então eu já colocava o nome daquela empresa na primeira posição. Eu entrava no sisteminha, né? Então, se tivesse com a Certes, né? Eu colocava Certes, né? Melhor empresa e tal. E depois a gente conversava, falava, fala uma palavra-chave. Eu pegava uma palavra-chave, por exemplo, software. Colocava software onde? Fala um portal que você gosta. Gosto do MSN. Entrava no MSN e colocava software. A primeira posição estava lá Certes. Os caras, mas como assim? Falava, então, pois é, né? A gente fazia isso. Né? Eu lembro até que naquela época, né, às vezes você ia paquerar com as mocinhas e tal, né? Então eu falava, peraí, qual é o seu nome? É a Patrícia. Eu colocava Patrícia, caía Patrícia, você é muito bonita, etc. E quando você clicava no link, caía naqueles Blue Mountain, que tinha um cartãozinho que abria, que na época era uma sensação. Mas, de novo, olha como que era a coisa, né? Então, você imagina que você tinha o acesso a todas as buscas de todos os portais da América Latina inteira, uma empresa que a gente construiu. Então, assim, tem história para contar de tudo que você pode imaginar, né? Eu lembro até que a gente passou, depois de fazer busca, para fazer texto.
Eu lembro até hoje que a gente tinha uma ferramenta que ela lia o site, isso naquela época, hein, e trazia qual que era o conteúdo daquele site. E eu lembro que teve uma explosão num avião qualquer aí, não lembro o que era, e teve uma explosão, morreu um monte de gente, né, tinha uma bomba dentro de uma mala. Então a gente tinha o cliente, né, Samsonite. Então quando você buscava lá Samsonite, né, tinha a mala na página da explosão, aparecia como uma mala Samsonite. Aí saiu na mídia. Daí, olha que absurdo, né? Teve a bomba aqui e a propaganda era da mala Samsonite. E era a gente que tinha colocado, se eu não me engano, era num grande portal aí. Isso causou um alvoror, né, na coisa toda. A gente falou, caramba, o negócio funciona. Né? Apesar de todo mundo reclamando, mas funciona. Né? Sim, uma gerou bomba, buzz. uma mala bomba. E se o cara perdeu a mala, ele precisa comprar outra, né? Então, teoricamente, funcionou o negócio. E aí você vê o que acontece hoje, né? Com Facebook, questões de eleições, etc. Né? Imagina, você estava lá naquela época, a gente criou isso, né? E aconteceu um buzz, porque tinha explodido uma mala, né? E coisas do gênero. Então, assim, cara, tem muita coisa, né? Aí, Guga, além de querer esse paralelo de lá de trás com o cenário atual da internet, eu queria também pensar um pouquinho na sua formação lá e também no desejo do pequeno Guguinha, porque querendo ou não, pensando na sua profissão, digamos que ela é bem inovadora no sentido de quando você era criança talvez ela não existisse, cara. Então você foi traçando a sua trajetória, a sua carreira de acordo com o mercado, com necessidades, mas o que você queria ser quando criança, cara? Porque parece que não casa com o que realmente virou, né? Digamos assim. Você sabe que isso hoje é uma grande vantagem competitiva, né? Porque até quando eu era moleque, né? Falava, o que você vai ser, etc e tal, não tinha muita certeza. Então, eu sempre fui considerado um cara muito confuso. Né? Falava, você precisa ter foco, não tem foco e coisas do gênero. E hoje isso chama-se ser multidisciplinar. Né? Então, hoje eu estou em alguns conselhos de administração de empresas que são completamente diferentes. Né? De banco, de empresa de software, né? De empresa de consultoria, de private equity. E o que acontece é o seguinte, essa multidisciplinaridade me dá uma vantagem competitiva muito grande. Porque quando você tem um problema para resolver, né, hoje, na sociedade que a gente vive, esse problema ele é complexo. O que significa? Ele envolve várias disciplinas para resolver isso. É natural. E a gente foi o quê? Foi criado para ter uma disciplina. Você é um médico, né? Você é um advogado, né? Então o advogado não sabe matemática, o engenheiro não sabe, né, por exemplo, escrever um texto, né, da forma correta. Enquanto você tem a vida real, não é assim. Na vida real você precisa trabalhar com todas as disciplinas. Então, isso não foi pensado, obviamente, isso aconteceu, né, por ser uma pessoa muito curiosa, então eu ia me enfiando nas coisas. Então, primeiro, eu queria ser cientista. Né, quando eu era molequinho, eu queria ser cientista. Então, eu olhava o lado de biológicas, etc., ciências, mas depois eu fui influenciado por um filme. Eu lembro até hoje, assisti Wall Street, Poder e Cobiça. Eu falei, não, agora eu vou trabalhar no mercado financeiro. Aí fui lá para o mercado financeiro, né, e queria. Depois, mercado financeiro, depois eu vi que eu tinha uma aptidão a marketing muito forte. Aí fui estudando marketing. Aí a tecnologia, né? Eu sempre trabalhei com tecnologia. A tecnologia, necessariamente, eu nunca estudei, eu sempre fui autodidata. Por quê? Porque eu sempre fui curioso, sempre tive computador por perto, sempre adorei aquilo. Então, eu sempre tive, e aquilo não foi uma obrigação, foi o meu lazer. Então, não é que o meu lazer, de repente, vira, né, um ponto principal e chave aí na educação como um todo. Então, meu lazer virou o que eu mais gostava de fazer. Então, quando você vai cuidar de uma empresa de tecnologia, uma startup, você precisa conhecer tecnologia, mas você precisa conhecer marketing, você precisa conhecer administração, você precisa administrar pessoas, você precisa entender de pessoas. É a multidisciplinaridade. Então, eu sempre acabei construindo isso desde o começo. Não foi pensado. Hoje a gente pode criar um monte de regra, leis, o empreendedor tem que ser assim, assado, né, o ágil. Né, eu lembro que hoje tem o ágil, né, ser ágil, né, então você precisa estar aprendendo com o feedback das pessoas. Lá a gente aprendia na porrada, era o ágil. A gente fazia, dava errado, você ia quebrar. Então a gente arrumava, refaz e você lembra, você tinha lá o Alta Vista, depois era o Yahoo, KD, depois veio o Google, depois veio rede social, o Orkut, MySpace, não sei o quê, quer dizer, tudo ia mudando. Então a gente ia construindo produto que ia mudando. Então a gente nasceu dessa forma. Né, criando times multidisciplinares que mudavam toda hora e de repente começa a criar regras para isso. A gente falou, pô, mas isso aqui eu vivi a vida toda, pô, adorei a forma como o framework que foi criado esse negócio. Só que a gente viveu isso.
E aí, Guga, beleza, a gente teve essa sua visão lá do passado, do atual, e eu vi você falando em algumas entrevistas sobre 2025. E eu queria entender por que esse ano e o que você vê para o mercado nesse ano. Tá, isso foi interessante pelo seguinte, quando você começa a olhar o futuro, né, e as tecnologias que tem no futuro, o que acontece é assim, você tem uma determinada tecnologia, tá? Aí, de repente, as tecnologias começam a se combinar. Quando elas se combinam, você cria uma tecnologia nova. Então, por exemplo, eu tenho biologia, né? Então, biologia ela serve para fazer um monte de coisa, e eu tenho ciência da computação. Se eu junto os dois, eu tenho engenharia genética. Engenharia genética é muito mais poderoso. Então, há 20 anos atrás, você não falava de engenharia genética, né? Você falava biologia, né? Falava de ciência da computação. Você juntou os dois, fica poderoso. Então, quando começa a combinar tudo isso, essa combinação de tecnologias cria um negócio muito novo, muito mais poderoso. E o que você consegue fazer com isso parece ficção científica. Então, se eu virar para falar com você o que eu faço com nanotecnologia e grafeno, você vai falar, meu Deus, isso aqui, caramba, dá para fazer tudo isso? Dá. O que você faz com computação quântica, você vai falar, nossa, dá para fazer tudo isso? Pois é. E aí eu começo a trazer essas tecnologias todas e falo, bom, agora vamos aplicar elas. A gente entra num mundo completamente diferente do que a gente conhece. Uhum. Então, eu devo ter começado isso em 2020, quando eu fiz um mapeamento dessas tecnologias, o que estava acontecendo, e olhei para as empresas e falei, cara, as empresas estão em determinados segmentos, tem que seguir, cara, e precisa aprender essa tecnologia, eu tenho que atuar nisso. Porque em 5 anos, o que vai acontecer? Isso muda tudo. Então eu fiz um mapeamento, que eu falei, olha, eu tenho 5 anos em termos de tecnologia que muda tudo, e uma empresa precisa fazer um planejamento estratégico. Normalmente no planejamento estratégico é de 3 anos, né? Então ela consegue visualizar 3 anos. Mais 5 já, antigamente você fazia business plan de 5 anos. Né? E agora eu falei, já não dá mais para fazer um planejamento, um business plan de 5 anos, dá para fazer 3 e olhe lá. Então eu falei, de 2020 para 2025, eu vou falar de 5 anos, que vai parecer ficção científica. Então eu vou mostrar o que vai acontecer em 5 anos, todo mundo vai olhar e vai falar, não, isso aqui é impossível, isso é ficção científica. E eu vou provar por A mais B que não é, mostrando os cases que estão acontecendo. Né? Então aí isso acabou fazendo um certo sucesso, porque quando você mostrava isso, as pessoas olhavam e falavam, meu Deus, cara, isso está acontecendo mesmo. Puta, é verdade, isso se realmente acontecer, vem, depende que o tempo foi acontecendo. Né? E foi tão assertivo esse processo, como os anos foram passando, que aí virou meio que, putz, né? Parecia até que era uma previsão, que ninguém faz previsão. Muito difícil você estar numa previsão, mas você consegue montar uma visão e quando você faz esse mapeamento, você começa a derivar algumas coisas que fazem sentido. Certo. E aí agora até, baseado também no seu histórico, no seu background, cara, aterrissando um pouco mais para o mercado financeiro, olhando também porque hoje é um dos mercados que mais investe em tecnologia, né? Se não for o mais pioneiro, mais disruptivo, é um dos. Trazendo um pouco para essa realidade também, e aí mudando até um pouco aqui, convidando vocês a participar também, as empresas do setor financeiro mais investem em tecnologia. A gente ouve falar de blockchain, ouve falar de cripto, Bitcoin, do Open Finance. E aí eu queria saber, elas investindo em tecnologia, por que vale a pena investir no Open Finance, cara? Então, isso é muito interessante, porque você pegar, em 1990, mais ou menos, o setor bancário brasileiro era, em termos de tecnologia, um dos mais avançados do mundo. Uhum. Tá? Então, você olhava o mundo inteiro, cara, nada chegava perto disso. Por quê? Porque a gente tinha uma inflação que, cara, se você não usasse o dinheiro naquele dia, no outro dia valia menos. Então, você imagina fazer um pagamento, né? Imagina você fazer uma transferência num país de dimensões continentais, né? Precisava ter uma infraestrutura gigantesca. Então, essa infraestrutura que foi criada nos anos 90 fez do Brasil ser o país mais avançado em tecnologia bancária do mundo. Só que acontece, com o tempo passando, essa infraestrutura gigantesca se tornou um dos maiores legados do mundo. Porque no momento que a infraestrutura muda, né, agora eu tenho blockchain, eu começo a ter uma série de outras coisas, sim. Aí eu vou olhar para a infraestrutura que eu tenho e falo, agora eu vou mudar aqui, vou fazer o meu banco no celular, mobile. Preciso conectar APIs, preciso construir uma plataforma um pouco mais rápida, etc. O cara fala, mas espera aí, eu tenho 70 milhões de pessoas funcionando aqui no meu mainframe, que conecta isso com isso, como é que eu vou fazer esse negócio? Então aquilo que foi o mais avançado, de uma hora para outra, falou, putz, complicou.
E é muito simples. Isso não foi só no Brasil, isso é no mundo inteiro, mas olhando o Brasil especificamente. Tanto é que você olha o seguinte, né? Se você abre o teu aplicativo do banco, e eu abri o mesmo, se eu tiver o mesmo banco, sei lá, tem o Bradesco, Itaú, Santander, pode escolher qualquer banco. E a gente abriu o mesmo aplicativo, o que muda de um para o outro? Número na conta. UX, né? Não, se for o mesmo. Se for o mesmo banco. Não Se for muda o nada. mesmo Bradesco com Bradesco. Não muda nada. O aplicativo não muda a experiência de acordo com o usuário dele, né? Não muda conforme o usuário. Não muda nada. Não muda nada, é o mesmo. E o Instagram? O meu Instagram é igual ao seu? Não, ele é personalizado. Personalizado. Logo, você usa muito mais o Instagram do que o teu banco, porque a experiência personalizada, você vicia mais nela. O TikTok, o meu TikTok é igual ao seu? Não. Completamente diferente. Cara, mas peraí, quanto tempo tem o Instagram? 2007? Praticamente, tem mais de 10 anos? Não, mas é depois de 2007, 2010, 10 mais ou anos. menos. Deve ter uns 10, 12 anos. 10 anos. Eu estou falando de uma tecnologia de 10 anos. E você concorda comigo que se eu abrisse o meu aplicativo do banco e eu estivesse usando uma tecnologia parecida com a do Instagram, meu banco seria muito simples em termos de aplicativo e toda vez que eu abrisse o meu banco, ele seria completamente diferente do seu, porque o meu uso é completamente diferente do seu. Então eu ia abrir aqui e falar, Google, olha, você tem que pagar essas contas agora, inclusive já paguei algumas para você, porque você sempre paga essas contas. Eu puxo o feed para cima, ele ia dizer para mim o seguinte, olha, conforme o seu perfil, eu acabei de reservar um IPO específico para você, põe o feed para cima e fala, olha, toda quinta-feira você almoça nesse restaurante. Acabei de fazer uma reserva e se você usar o cartão você vai ter 10% de desconto. E aí vai indo, ele é customizando para mim. Cara, de uma tecnologia de 10 anos que tem o Instagram, como que um banco, faturando o que fatura no Brasil, não tem isso? Né? E quando a gente fala de Open Banking, Open Finance, né, ele tem duas coisas. Tem o lado regulatório, que é um lado específico, e eu tenho o lado de competitividade. No lado de competitividade, é que nenhuma Big Tech funcionou e eu passei por isso desde o começo. Por que o Google fazia suas APIs? Por que a gente criava as APIs lá atrás? Porque eu precisava criar um ecossistema. Então eu criava um software e eu precisava que as pessoas usassem esse software. Então eu me promovia, só que chegava num momento que eu precisava que você promovesse o meu software. Então o Google faz o Google Maps, tá? Depois ele cria a API do Google Maps e aí as empresas passam a usar as APIs de mapa e criar o seu serviço em cima. O que acontece? O Google vira uma grande empresa de mapas. E fica muito difícil de ter outra empresa de mapa. Porque ele ganha uma penetração muito grande e ganha dados, né, de uma forma grande. Sim. Por que o banco não faz isso? Se um banco tivesse pensado como uma Big Tech lá atrás, e eu tivesse o banco e criasse as APIs do banco, você criaria suas fintechs, né, que hoje a gente conhece como uma fintech, e abriria tudo isso, todo mundo construiria, né, bancos em cima, por exemplo, do Bradesco. E ele seria o quê? O grande banco que dominaria tudo isso. Então, no lado competitivo de ecossistema, como funciona a Big Tech, faz todo sentido. No lado regulatório, ele é um pouco diferente. No lado regulatório aconteceu o seguinte, começou isso na Europa. Então, na Europa veio assim, precisamos fazer competitividade entre os bancos, porque agora nós somos uma grande comunidade europeia e eu tenho o banco grego que precisa competir com o banco alemão. Só que o banco alemão ele é mais avançado que o banco grego, ele é mais forte e tem muito cliente aqui. Aí o meu cliente do banco grego fala, quero abrir a conta, minha conta está no banco alemão, passa para mim as informações. O banco alemão fala, não, essa informação é minha. Não vou passar. E o banco grego não consegue competir. Então o que aconteceu? Foram se criando as regras. A primeira regra, né, lá dentro foi o seguinte, olha, criou lá o GDPR, onde a gente criou aqui o LGPD, que é a parte de dados, dizendo o seguinte, olha, o dado pertence ao cliente. Então, banco alemão, esse dado não é seu, esse dado pertence ao cliente. Então, se ele quiser esse dado, você tem que entregar para ele. Ah, mas se eu entregar para ele, alguém roubar esses dados e ele perdeu o dinheiro dele. Putz, então precisamos criar uma infraestrutura para que você possa transferir o seu dado de um banco A para o banco B. Então, eu crio suas APIs com regras específicas, etc, para você fazer isso. Esse é o tal do Open Banking. Então, foi criadas as regras do Open Banking. Ah, mas e se eu estiver na minha corretora? E se for na minha seguradora? Putz, é verdade. Então, tem que falar, não pode falar só de banking, tem que falar de finance, Open Finance. Então, o Brasil trouxe para cá
o GDPR, que virou LGPD, Lei de Proteção de Dados, o Open Banking, que veio como Open Banking, depois falou, opa, o Open Finance, que vai servir para todo mundo. Então, eu tenho do lado regulatório competitividade, o Banco Central quer competitividade entre os bancos, e para os bancos, opa, eu posso abrir e criar estratégias de ecossistema. Perfeito, perfeito. Senhores, fiquem à vontade. Não, e assim, igual o Google estava comentando, assim, a gente teve todo um crescimento lá atrás, né, dessa infraestrutura tecnológica aqui no Brasil por uma questão de necessidade da sociedade naquele momento, mas acaba acontecendo também que o brasileiro é muito rápido em se acostumar ou adquirir novos costumes, somente em termos de tecnologia, né? A adoção da tecnologia. O brasileiro, ele, tipo, adota muito rápido novas tecnologias, né? Então, acho que acaba que é justamente isso, né? A própria sociedade acabava também corroborando para tudo isso, né? O brasileiro tem essa coisa de novidade, de um jeito mais rápido de fazer as coisas, de descomplicar certas atividades do dia a dia, e tudo isso acaba favorecendo muito ecossistemas e frameworks como o do Open Finance mesmo, sabe? E eu achei super interessante essa visão de que o app do banco, ele é muito mais travado, por mais que ele tenha uma cara moderna, do que necessariamente um aplicativo mais, né, uma rede social ou algum outro aplicativo com que a gente gaste mais tempo, né? É uma visão interessante, acho que eu nunca tinha visto a questão do finance por esse prisma, né? E acho que realmente faria uma diferença enorme. Talvez eu não necessariamente acessasse da mesma forma que eu consumisse conteúdo numa rede social, mas talvez eu desse mais importância, de repente, a todo aquele ali universo das finanças, né? Ou, de repente, eu passasse a olhar para a organização do meu dinheiro de uma outra forma, né? Então, achei até muito mesmo interessante. Uma possível gamificação na hora de investimento, coisa do tipo, né? Enfim, eu acho que... Eu fico com essa sensação, Guga. A gente tá próximo dessa experiência personalizada, você acha? Você lembra do Foursquare? Sim. Foursquare é um negócio que eu acho que fui uma das últimas pessoas a parar de usar, cara. Eu adorava. Eu também adorava, e agora eu fui abrir ele de novo e vi que ele voltou como ele era antes. Achei o máximo, né? Então acho que eles sacaram, pô, o negócio funcionava e resolveram inventar. Sim. E foi. Mas e se o seu extrato do seu cartão fosse o Foursquare? Então, quer dizer, quando eu compro em algum lugar, é como se tivesse dado o check-in. Quando vem aquela informação, vem a informação do estabelecimento, eu recebo no meu aplicativo, né? Como eu fiz a compra, você não recebe a sua compra, né? Viesse naquele momento aqui, eu já faço um review, daquele estabelecimento, eu já coloco lá dentro, vejo as pessoas que fizeram review, aquilo se torna público, meu extrato se torna inteligente, né? E colaborativo. Sim. Olha que interessante. Então, eu estou trazendo o quê? Justamente um pouco de gamificação, estou trazendo um pouco de rede social para um extrato. Sim. Né? E isso torna a coisa muito mais informação, em vez de ser aquela coisa burra. Hoje, deixa eu fazer, eu vou no meu extrato e falo, deixa eu fazer aqui uma busca de 120 dias. Para ele, pifa. Sim. Tá? Enquanto ele tivesse num formato desse, eu falo, deixa eu comer aquele... Aí você comeu uma comida muito gostosa, de repente você foi viajar num lugar e comer comida gostosa, você fala, putz, aquela comida gostosa que foi, deixa eu ver aqui. Puta, você salvou ela, né, no seu extrato, na caixinha, comidas gostosas, por exemplo. Daí você já envia pro João, né, que recebe aqui, que pediu daquele restaurante, e tudo isso acontecendo pelo meu banco, que é o melhor lugar para fazer aquele check-in, que é o lugar mais oficial que eu tenho, e, inclusive, enquanto no Foursquare eu não posso ter compliance naquele check-in, entre aspas, no banco eu tenho, porque eu efetuei uma transação. Então, assim, eu fico aqui até amanhã construindo histórias em cima de produtos bancários, que você vai falar, caramba, né? Como ninguém nunca fez isso? Vai ser um instalo atrás do outro. Por que ninguém fez? Por que ninguém fez isso? Porque, de novo, porque a gente foi criado para pensar dentro da caixa. Se ele fosse criado para pensar fora da caixa, a coisa ia ser completamente diferente. Perfeito. Eu acho que tem um ponto que o Guga falou que é muito legal, né? A questão da segurança com relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Guga, eu queria que você falasse um pouquinho, né, da tua experiência, de como tem sido a adoção do Open Finance no Brasil. Porque apesar de, né, ter bastante buzz e os bancos terem aderido, os maiores bancos terem aderido, né? Ainda não é algo que os usuários estão realmente tirando proveito disso. Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria de falar, né? Qual que é a adesão ao Open Finance hoje no Brasil? E aí falando mais do Open Banking mesmo.
e se o Pix é Open Finance ou não. Então são 2 perguntinhas aí que eu queria mandar para o mestre aí para ele me responder. Legal. Aí é o seguinte, você imagina que o objetivo de tudo isso é gerar competitividade, tá? E se você é dono de uma base de dados gigantesca que pode dar crédito, etc, e tudo mais, aí vem alguém dizendo o seguinte, olha, dá essa tua base para mim, porque eu vou usar todo o teu conhecimento para dar crédito também. E aí, você entrega? Se eu sou banco? Depende do banco que eu sou, né? Se eu for um SO, eu sou obrigado a fornecer, eu sou obrigado a participar do Open Você Finance. só entrega se você for obrigado. Exato. Porque não faz sentido nenhum você entregar o ouro. Por que eu vou entregar o ouro? Dado é o novo petróleo. Você não quer entregar. Então, os grandes bancos, né, não fizeram, falaram, olha, amei o Open Bank. Demoraram, amei o Open né? Finance. Não queriam. Demoraram, não queriam, não deram prioridade, pediram para atrasar, etc, etc. Que é natural. Eu faria a mesma coisa se eu tivesse um grande banco. Eu falaria, peraí, você está querendo que eu entregue tudo para todo mundo de uma forma rápida assim? Que eu aumente essa competitividade? Não. Então, a adoção ela demorou para acontecer. E aconteceu a mesma coisa na Europa. Por quê? Porque você está indo pedindo para um grande banco ele entregar o ouro dele. Então os bancos fizeram lá na Febraban, falaram, não é bem assim, isso aqui vai demorar, não tenho tempo, não tenho investimento, não me preparei, você vai ter que esperar, meu legado não está preparado, não etc, etc, etc. Não é seguro. Aí no seguro, tudo bem, vou entregar o dado para essa fintech, e se vazar o dado da fintech, ela vem me processar e eu sou obrigado a pagar, então vai ter que mudar a lei, e para mudar a lei não é do dia para a noite. Bom, então a adoção veio, primeiro, porque os grandes bancos não querem. 2, porque realmente, né, se uma fintech vazar, né, um dado do Itaú e esse cliente processar, quem vai pagar o Itaú? Então, ele tem razão, entendeu? Então, tem que ter aí umas questões regulatórias que vão estar lá dentro. E aí que, obviamente, o terceiro ponto é que o banco ainda não é uma empresa de uma Big Tech. Então, ele não sabe criar os aplicativos à la Foursquare, à la Instagram, etc. Então, quando ele permite que você use essas informações, ele não coloca da forma correta. Eu acho que né? tem Então, você ponto, não... São 3 coisas que não faz com que a coisa aconteça. Eu acho que tem um ponto também, né, que é a questão do cliente sentir que ele vai ter algum benefício em fornecer os dados, né? Então, se ele conseguir um crédito mais barato, porque ele está no Open Finance, aí faz sentido, né? Se ele entender que ele vai conseguir um financiamento melhor, aí ele começa a ver esse valor. Sim. Só que ainda... Só que aí é a empresa que tem que dizer. Então, por exemplo, eu estou aqui numa fintech, a fintech fala, conecte aqui seus 3 bancos que eu vou te dar o melhor crédito. Ou você entra num banco digital, qual que é o seu limite do cartão? Conecte aqui os seus bancos que eu vou dar o mesmo limite que você tem no Itaú. Para o Itaú te dar um limite, você tem ideia a quantidade de conta que ele fez para falar qual que é o seu limite? Eu sou uma fintech e não fiz conta nenhuma. Falo, conecta aqui no Open Bank, eu vejo o seu limite e dou igual. Então, se o Itaú fez todas as contas, cara, eu vou me apropriar disso para te dar essa conta. Sem precisar ter toda a infraestrutura que o Itaú tem. Entendeu? Então, é aquela história. Aí, né? Então, agora você precisa criar um produto específico para isso. Claro. Então, para você poder se beneficiar de tudo isso, gerar competitividade. Então, de novo, criação de produto no mundo financeiro está começando a acontecer com as fintechs. Então, as fintechs geraram a primeira pressão. Né? Começaram a criar produtos novos, algumas viraram unicórnios, etc. E tal. Essa pressão, né, da competitividade vindo das fintechs está fazendo com que os bancos aprendam a fazer isso. Então, os bancos estão começando a criar suas áreas, já começaram a criar suas áreas, estão começando a ver a competitividade. Você vê que todo virar grande um marketplace, banco, né? Todo grande banco já tem um banco digital atrelado a ele, sim, onde ele experimenta, onde ele aprende, onde ele vê o que está acontecendo. Então, o mundo está mudando. E já tem alguns bancos customizados, né? Eu não sei se comentaram comigo, acho que é o C6, eu não sei se não lembro agora que banco que é, mas que já traz uma personalidade ali que de você UX, consegue você configurar. Eu tenho exatamente, de UX. Eu tenho conta num banco americano que
é possível fazer isso. Então, a minha entrada, né, da tela, eu consigo colocar o que eu quiser ali naquela primeira tela. Mas você edita Eu ou consigo ele escolher. entende o que você... Não, ele ainda não entende. Tá. Mas eu posso falar o que eu quero. Né? Então, ainda não está usando a inteligência artificial, que nem o Netflix da vida, que nem o Instagram, mas já é um início, Quando comecinho. você edita, a complexidade aumenta em 500%. Imagina minha mãe entrando e falando, agora eu preciso editar minha home. Ela não ia É mais conseguir. complexo. É mais complexo. Uhum. É o contrário, ele tem que editar por você. Exatamente. Entendeu? Você entra no TikTok, quando você vai Você ver, gosta disso, você passou toma meia isso, hora né? ali. Uhum. O que aconteceu? Não sei. E Foi abduzido. E o mais louco do É isso que tem TikTok, que esse acontecer. eu acho que o TikTok é um ótimo exemplo disso, realmente, justamente porque você consegue ficar no TikTok sem ter conta. Você pode literalmente abrir o aplicativo do TikTok, não ter conta e simplesmente passar horas ali fazendo um scrolling, que naquele espaço de tempo que você tá ali mesmo sem conta, eventualmente ele começa a te recomendar vídeos que você passou mais tempo assistindo. É um grande exemplo da atualidade de como eles realmente entenderam essa questão de personalização do que o usuário quer ver, de entender o usuário e de quão incrível, de certa forma, é a tecnologia que eles estão utilizando ali por trás, de realmente conseguir captar essas nuances aí de características e interesses do usuário, assim. E é realmente, assim, as pessoas... Você abre e você passa horas ali. Quando você vê, passei uma hora ali rolando o feed do TikTok. Eu acho que isso que você falou, né? É até engraçado que a gente desenvolveu um TikTok da educação. Na Certos, a gente fez isso para um cliente nosso. E o Guga é um amante aí da educação, né, Guga? Então, o que vocês acham, né? De qual que é o papel da educação também dentro do Open Finance, né? Acho que... E você não respondeu do Pix. Né? Eu ia voltar nessa pergunta. eu tava aqui matutando. Precisa voltar. Pix é ou não é Open Finance? Quer voltar nessa, então, e depois a gente... Vamos lá, Guga? Vamos lá. Cara, então. eu acho que o Pix, ele é totalmente Open Finance. Pelo seguinte, foi criada uma estrutura, tá? Onde qualquer um pode usar, ele tem uma estrutura, né? Obviamente dentro do Pix, de como você usa ela, como ser aprovado para poder ser um provedor de Pix e quem que pode usar o Pix e tudo mais. Mas totalmente, você pode colocar o Pix para você, aí você pode criar o seu Pix parcelado, você pode criar em cima do Pix. Então ele é uma API, API no fundo. Então, o conceito do Open Everything, né, Guga? Tudo total. aberto. E aí, se a gente for estender, né, para onde está indo agora o Open Finance, é a primeira parte. É o Open Finance quando começa tudo. Agora a gente está entrando no real digital. Sim. E o Pix é a infraestrutura básica desse negócio todo. Então a gente está entrando num negócio que é assim, no Open Finance, né, você começa a se abrir, o Pix é a base de tudo isso, e a moeda que vai rodar dentro do Pix é o real digital. E o Banco Central vai entregar essa moeda para os bancos, e os bancos vão entregar para as pessoas. O que significa isso? Significa que o banco pode receber, na hora dele receber essa moeda, ele pode customizar e pode criar algumas funcionalidades lá dentro, como por exemplo dinheiro programável, que o cliente quando recebe na ponta, recebe um negócio muito mais legal. Por exemplo, sei lá, eu sou um banco X, eu também tenho um adquirente, eu criei um programa de cashback super legal, quando eu recebo o token, né, do real digital, o meu token do banco, né, ele tem todo esse programa de cashback, então o meu token vale 1,1 real. O legal e o token de tudo do isso outro banco vale R$1. O legal de tudo isso é a quantidade de produtos, né, que você consegue fazer uma vez que você está no mundo digital e agora no metaverso. Você acabou de escrever o Open Finance, né? É justamente você dar asas à criatividade em cima do que está ali à sua disposição. Então você vai poder criar sim um monte de coisa. Deixa eu só aproveitar antes da gente pular para o tema metaverso e educação. Academia de Eu Educação. ia perguntar um negócio. Como assim, porque se ele está falando, eu falo aqui, tranquilo, aquilo lá pega tudo. Tá não todo precisa se mundo preocupar. Tá todo mundo É só captando ir tudo. falando como se estivesse numa mesa conversando. É isso aí. Boa, tá. Beleza. Eu tava bem quietinho aqui porque eu não sabia se atrapalhava. Não, Mas estamos te fica à captando vontade. quietinho assim, ó. Tá bom. Mas queria voltar até para aproveitar Tá ainda esse tema do Open, né? Esse nome dá uma sensação de que é tudo aberto, tudo colaborativo, tudo... Enfim, mas ao mesmo tempo ele traz também mais segurança, mais privacidade e mais gestão e controle dos meus dados, Google.
O Open é um pouco diferente. No mundo regulado, você tem que regular primeiro a sua entrada. É diferente do mundo Open, onde você não regula a sua entrada. Quando você não regula a sua entrada, eu pego um monte de software, crio um monte de coisa, lanço e todo mundo usa. E se der um problema, e se roubarem esse meu negócio, etc., você não tem muito para quem reclamar. Tá? No mundo regulado, a sua entrada ela é regulada. Então, por exemplo, no mundo bancário, você tem que fazer o tal do Know Your Customer. Né? Quem é você? Então, você tem que colocar seus documentos, etc. e tal. É regulado, isso aqui é o Google, tudo mais e tal. Então, tudo que eu fizer nesse mundo vai estar lá guardadinho. Tá? Então, se eu for lá e coloquei por exemplo, estou no mundo de Open Finance, né, e estou usando tudo de uma forma conectada, eu posso, por exemplo, o governo pode, por exemplo, cobrar meu imposto em tempo real. O Google está transacionando para esse KINAI, ele já cobrou um imposto aqui, cobrou aqui, no final do ano já faz meu imposto de renda, né, de forma automática. Por quê? Porque a minha identidade está atrelada. Bênção. É um lado positivo. Se eu vou mandar um dinheiro para fora, ele também já está pagando, tá meus limites ali, então ele consegue automatizar esse processo, porque a minha identidade está sempre atrelada às minhas transações. Tá? Então isso é mais seguro. Óbvio, você sempre tem os dois lados, né? Tá bom, mas e se entra um governo parecido com o do Collor lá atrás, que agora ele decide que para controlar a inflação eu vou travar todos os seus investimentos e você só vai poder gastar R$5.000 por mês. Não importa. Mas eu tenho 6 mil de conta. Falei, azar seu. Aconteceu com o Collor. Sim. Ele aperta um botão. Isso acontece. E é daí que vem o mundo descentralizado, entendeu? Né? Então, mas de novo, pode fazer isso? Pode. Mas, por outro lado, tem toda a comodidade, né, de controle, tudo, não tem sonegação, não tem nada ali dentro. Então, aí vem um lado de responsabilidade de quem controla essa máquina, que é muito importante. Então, se tem pessoas responsáveis, voa. Se eu tenho pessoas irresponsáveis, é um risco. Né? E são esses os problemas que a gente vai viver. Eu sempre digo que quando a gente combina tecnologias, a gente traz coisas positivas e coisas negativas. Então não dá para tapar o sol com a peneira. Tá vindo um monte de coisa positiva e um monte de coisa negativa. A gente vai ter que controlar e saber viver com as duas coisas. Perfeito, legal. Bom, então agora sim, pulando para o tema educação, até tenho uma pergunta aqui anotada que eu acho bastante interessante, que é: você acha que hoje os profissionais que estão liderando esses temas estão acompanhando a evolução do mercado na mesma velocidade? Assim, na maioria da população, de uma maneira geral, não. Tá? Então, isso faz com que aquelas pessoas que acompanham acabem tendo uma vantagem competitiva. Tá? Então, quando você sabe o que está acontecendo, você conhece, você é multidisciplinar e você está acompanhando tudo isso, você está com a tua lanterna ela é um pouco mais brilhante do que a dos outros. Tá? Isso é uma vantagem competitiva. Quando você olha de uma maneira geral, as pessoas de uma maneira geral não estão entendendo o que está acontecendo. De uma maneira simples, né? Só você olhar, né, qualquer plano de governo, né, de qualquer país e você vê se estão olhando os problemas de verdade, né, ou estão olhando para o passado. Né? A maioria dos planos olham para o passado, não olham para o futuro. Né? E os problemas do futuro estão aí, estão acontecendo. O próprio exemplo que eu dei. Né? Vou dar quer ver um exemplo prático? A lei de privacidade de dados é boa ou ruim? Depende do ponto de vista, né? Mas na minha opinião é boa. Para mim também. Boa. Tá, então vamos fazer vou dar um exemplo prático para vocês. Tá? Qual que é a única empresa no Brasil que sabe o caminho para eu ir da minha casa para o escritório? Google. Desculpa, pera. Qual que é a única empresa... Acho que até buguei aqui na pergunta. Qual que é a única empresa no Brasil que sabe o caminho da minha casa? Eu quero ir da minha casa para o escritório. Qual que é a única empresa que consegue plotar o caminho? Google, através do Waze. Quem mais? Uber. O Uber usa a API do Usa Google. do Google. Quem fato. mais? É tudo Google. O Waze é do Google, Talvez, o Google Maps é do Google. Pelo celular, né, as empresas de telefonia, as telcos conseguem ter, mas não tem tem menor- um Não, aplicativo, acho que tem um não aplicativo. chega nesse chega. nível de Só o Google. direção. Só Só o o Google. Google, né? Mais ninguém. Exatamente. Então, se eu precisar de alguma situação de guerra, de perigo, ou quiser saber alguma informação, o exército tem que pedir para o Google a informação.
Então, a soberania nacional, né, quando estou falando de soberania nacional, por exemplo, se eu precisar de alguma informação estratégica, crítica, etc., de alguma movimentação, alguma coisa, eu tenho que pedir para o Google. Tá? Aí eu sou uma startup 100% brasileira e eu quero fazer um aplicativo para ter o caminho. Tá? Só que para fazer isso, eu tenho que pegar todas as informações do teu celular da mesma forma que o Google pega. E eu sou uma startup. Eu consigo fazer isso? Dificilmente. Eu vou virar para todo mundo aqui e falar o seguinte: eu preciso pegar todos os dados do teu celular para eu fazer isso. Você entrega para mim? Esquece. Porque a lei de proteção de dados fala que eu tenho que pedir para as pessoas, um por um, todas as informações. Qual que é a possibilidade de eu ser uma startup e fazer com que 50 milhões de pessoas entreguem essas informações para mim? Possível. É impossível. É nulo. Logo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrega todos os dados para o Google, gera um monopólio e impede que qualquer empresa brasileira crie esse produto. Eu posso fazer outros produtos aqui. Dado é o novo petróleo. Esses dados gerados no Brasil estão sendo entregues para outras empresas. E se eu quero competir, eu não posso. Porque se eu tentar pegar esses dados de outra forma, eu posso chegar no limite e ter 50 milhões de multa e ficar 6 meses sem operar. Então, daqui a 10 anos, simplesmente a gente não tem competitividade mais. Então, a lei de proteção de dados é legal. Só que ela vai acabar com a competitividade nesse mercado, que é um mercado que ninguém sabe que existe. Porque as pessoas não foram treinadas para isso, não sabem como funciona isso e simplesmente usam o produto e não use esse produto e não reclame, não critique e não sabe como funciona por trás. Porque assim é melhor. Porque nessa forma eu consigo dominar, né, e vou usando só isso. Como que deveria ser? Todos os dados gerados no Brasil tinham que estar disponíveis para todas as empresas brasileiras. Primeiro ponto. Já vê que é completamente diferente. Eu tenho que regular o quê? A identidade. Quero saber que é o Guga. Tem que pedir para mim a permissão. Consentimento. O consentimento tem que pedir para mim. Não. Então, ele está pegando no meu celular todas as informações e se eu for montar startup, eu posso ir lá e puxar essas informações. Quero saber que é o Guga. Tem que pedir para mim. Se eu não permitir, não vai. Mas com a tecnologia hoje eu consigo derivar isso muito fácil. Tá bom, 50 milhões de multa e 6 meses se operar se você fizer isso. Então, peraí, vou pensar 2 vezes antes de tentar derivar que é você. Aí, ok. Aí eu coloco esses dados num banco de dados centralizado. O que acontece? Você vai na China hoje, a China criou o score de crédito que virou seu score social. Então, você não paga uma conta, cai seu score. Como ele também é seu score social, se você tuitar contra o governo, também cai. Se eu colocar todos esses dados numa base centralizada, dependendo do que governo tiver aqui, ele faz igual na China. Então, teoricamente, esses dados deveriam estar armazenados em bases descentralizadas, onde a minha identidade que abre essa informação. Mas eu tô tentando conectar esses pontos, tá, Guga? Desculpa se a pergunta foi até... Não, se fosse fácil, teriam feito. Pois é, porque assim, eu tive uma situação nesse final de semana até, inclusive, que eu recebi um Media Kit para um evento no meu e-mail pessoal. E ali tava uma lista de e-mails de pessoas e profissionais que acho que a pessoa não colocou como cópia oculta, colocou ali, saiu copiando. Entregou o mailing para você. Exatamente. E aí, a minha primeira sensação foi, cara, por que você tá mandando no meu e-mail pessoal? E a segunda, cadê a LGPD? Porque agora eu tenho acesso a e-mails aqui, se eu jogo no LinkedIn eu descubro o cargo da pessoa e um monte de coisa. Então, meu dado naquele momento, cara, eu fiquei completamente ferido. Assim, porque sabe? Foi o seu um abuso. dado, então de novo, porque o seu dado está junto com a sua identidade. Então é isso que eu te falei. A primeira coisa que ele tem que separar é dado de identidade. Certo. Uma coisa é o seu dado com a sua identidade. Outra coisa é o dado. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu celular e eu estou andando aqui nesse local, então ele está colhendo meus dados. Quanto tempo eu fiquei para andar do ponto A para o ponto B? Né? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ele já começa a prever, né, por exemplo, o trânsito. Né? E quem é o dono desse celular é um homem, 48 anos, etc, etc, etc. Essa informação não fere você, porque eu não estou mexendo com a sua identidade. Certo. Esse caso que você me falou foi no seu e-mail pessoal, na sua identidade, especificamente abrindo a identidade dos outros. Mas aí também não tem um lance de comportamento das empresas, porque eles querem esse dado justamente para fazer essa abordagem. Não, né? então, mas por isso você separa identidade. A identidade tem que ser regulada. Tá. Você não posso brincar com a sua identidade.
Identidade é no exemplo que eu dei. Ah, mas eu descobri a sua identidade, né? E você não permitiu 50 milhões de multa 6 meses se operar. Aplica o LGPD. Então, o LGPD, não é que o LGPD é ruim. É regulatório. Não, ele é bom. Proteger o dado das pessoas é bom. Sim. O problema é que, olha como é complexo o problema. E aí, quem foi criar as leis ou etc e tal, você acha que teve esse grau de multidisciplinaridade para entender o tamanho do problema para fazer a lei? Aplicou. Não, aplicou, vamos pegar 3 caras bons aqui, vamos consultar com 2 professorzinhos ali e vamos fazer. Entendeu? Não estou falando que isso, assim, se você olhar o que foi feito no Brasil, é um espetáculo, tá? Se comparar com o que tem em outros lugares, é bom. Isso é uma questão de evolução, né? A gente tem que dar o primeiro passo, para depois dar o segundo passo, para dar o terceiro passo. Então a gente faz um negócio, protege. Vamos esses problemas, o que a gente faz agora? Vamos ajustar e eternamente até a gente chegar lá. Porque eu dei uma sugestão que eu também não sei se é correta, então é difícil, né? Assim, eu abri a mente e coloquei um ponto. Agora, eu dei uma sugestão que eu também não sei se é viável, tecnicamente, né? O problema é muito mais embaixo. Daqui a pouco surge alguém em outro podcast falando da sua sugestão, que deveria ser de outro jeito e coisas do tipo. Ou o cara fala, puta, gostei dessa ideia, e se fizesse assim? Puta, assim ia ser legal. Eu vejo um outro e falo, cara, mas assim com isso ia ficar melhor ainda. E aí a gente começa a criar uma solução. É isso, inspirem-se aí em casa. É isso. Bom, Guga, até passando um pouquinho sobre esse tema do Pix, cara, eu tive uma experiência recente também que foi muito legal. Minha prima mora em Londres, acho que há uns 10, 11 anos. E quando eu encontrei com ela, assim, a gente tava... Oi, tudo bem? Abraço, saudade. Cara, me ensina a fazer Pix. Foi essa sensação. E eu levei ela no mercado, cara, ela comprou uma pera ali só pra aprender a usar o Pix no mercado. Cara, o Brasil realmente tá pioneiro nesse tema. Enfim, queria que você contasse um pouco sobre o mercado brasileiro nas tecnologias. Pensa o seguinte, né? O mercado brasileiro sempre foi mais avançado, como eu falei, lá em 1990. Sim. Aí depois começou, o legado complicou. Né? Então, se começou a sair, os outros mercados começaram a sair na frente, o europeu, o americano construiu uma outra coisa, principalmente do lado de fintechs, veio a China e passou na frente de todo mundo. Tá? Porque a China pulou o legado e foi direto para o mobile. Tá? E aí com o WeChat, né, principalmente, o Alipay, lançou pagamento via QR Code e acabou com o dinheiro na China. Né? Então a China foi na frente, e deu uma voadora e falou, opa, agora é eu que mando nesse negócio todo. Cara, no meio de tudo isso, o mundo inteiro olhando para a China falando, e agora ferrou. Cara, veio o Banco Central e lança um negócio. É que assim, regulado, controlado pelos bancos e etc, porque na China é privado, porque são de 2 empresas, né, que dá um puta problema isso na China. A China lançou a moeda digital para resolver esse problema, porque é privado e tem que organizar tudo isso. Lança um negócio que funciona no Brasil inteiro, de forma regulada, e do dia para a noite o negócio passa a funcionar absurdamente. Pior, hoje já é o segundo meio no comércio eletrônico. O mundo não entendeu nada. Cara, qualquer lugar que eu vou fora do Brasil, os caras falam, como assim? Vocês do nada, simplesmente... Porque uma coisa é falar que acontecer na Suécia, na Dinamarca, entendeu? Aqui não acontecer em Campinas. Não, o Brasil inteiro. Cara, isso foi uma voadora. Foi assim que o povo está até agora tentando entender o que está acontecendo. Né? E aí tá vindo o Banco Central com a moeda real digital, já com um monte de projeto no Lift, né? Já anunciando para 2023 o projeto como um todo, provavelmente entrando no ar em 2024, enquanto os bancos centrais do mundo estão ainda fazendo paper. Cara, o Roberto Campos aí tinha que ganhar medalha. É isso. E até pulando para um outro tema também, Guga. Deixa eu falar um pouco mais perto aqui, acho que me afastei muito. Eu não investi em NFT, cara. Eu perdi dinheiro, Guga? Cara, é assim. Basicamente, cara. Vamos lá. Eu gosto da infraestrutura. Eu acho que a infraestrutura do NFT, por exemplo, né, em Bitcoin, etc., dá para fazer muita coisa, dá para você ganhar muito dinheiro com isso. Agora, um produto criado em cima dessa infraestrutura, eu tenho que olhar esse produto. E eu vou dizer se esse produto é bom ou ruim. Tá? E cada produto tem o seu modelo de negócio. Tá?
Eu peguei o NFT e fiz um desenhinho, tá? E aí, esse desenho vale? É a primeira pergunta. Puta, eu vou usar esse desenho aonde? Onde eu vou colocar ele? O que eu vou fazer com ele? Etc, etc, etc. Eu acho que 90% dos casos, 98% dos casos, você vai perder dinheiro e esse desenho não serve para nada. Mas eu comprei um Bored Ape, um macaquinho. Uhum. Puta, mas quem compra um macaquinho? O cara tem que ser um idiota para pagar $300 mil no macaquinho. Talvez sim, talvez não. Vamos entender uma coisa. Se eu pegar aquele macaquinho, olhar para aquele macaquinho, quantas pessoas que olham para aquele macaquinho falam, nossa, isso é um Bored Ape? Se eu for na China e eu tenho lá 10% da população falar é um Bored Ape. Se eu vou para a Europa, 20% da população falar isso é um Bored Ape. Se eu for aqui no Brasil, 5% falar que é um Bored Ape. Se eu vou nos Estados Unidos, 15% falar que é um Bored Ape. Então eu vou falar o seguinte, que eu tenho, sei lá, 500 milhões de pessoas que olham para aquela imagem, sabem que aquilo é um Bored Ape. Quanto que custa para eu ter uma imagem que é conhecida por 500 milhões de pessoas? A Mona Lisa vale? Porque quando você olha para a Mona Lisa, você fala, isso é uma Mona Lisa. Reconhecimento. É um reconhecimento. Então isso tem valor. Então, se você é dono de um Bored Ape, né, e as pessoas reconhecem esse Bored Ape, ele tem valor. Então, por exemplo, eu fui lá no escritório da Empíricos uma vez, aí tinham 2 Bored Apes pendurados na recepção. Aí todo mundo tirando foto, tal, cara, a sensação da recepção. Aí você olha para aquilo, você fala, isso vale ou não vale? Cara, o que aquilo está trazendo de representação? Caramba, o cara está investindo em tecnologia, numa arte nova, quem entra lá dentro tira foto, etc e tal. Pô, ele trouxe o que ele queria. Trouxe o marketing que ele queria daquilo. Eu vou pegar aquele Bored Ape e vou sair correndo. Tá bom, ele imprime outro e põe. Porque ele é o dono da imagem. Né? E você olhar para aquilo e falar, caramba, vale $300 mil cada uma daquelas imagens. Tem $600 mil, vale $500 mil, tem $1 milhão aqui só nessas imagens. Puta, essa empresa é rica. E ela é moderna. E eles estão olhando para o futuro. Então, essa representação é o que você faz uma empresa normal quando você coloca uma obra de arte nela. Uhum. Você for lá num bancão e tem uma obra de arte, uma escultura, etc. O que a empresa está dizendo para você? Eu sou aqui tradicional, sólido. Está trazendo essas informações marqueteiras por trás. Imagina se eu estou fazendo com você um Zoom, né? E agora o Zoom evoluiu. Né? Aliás, o que a Microsoft está fazendo depois da compra da Blizzard, ela quer transformar o Teams num Teams imersivo. E aí a imagem é igual que está aqui no podcast. Eu vou fazer com você, ela é imersível. Estou vendo os bonequinhos ali dentro, tal. E tem um Bored Ape pendurado aqui, eu estou conversando com você. Aí eu estou conversando com você, tal, aqui fazendo podcast aqui. A galera que está vendo no podcast imersiva vem aqui, tem um Bored Ape pendurado, clica no Bored Ape, cai no OpenSea e ele é teu e vale $1 milhão. Caraca, dentro desse podcast tem um Bored Ape de $1 milhão. Esses caras não estão brincando. Alguém aqui tem dinheiro. Ou isso aqui está gerando dinheiro. O negócio aqui, eu vou prestar atenção neles. Porque os caras não estão de brincadeira. Tirou o Bored Ape daqui para você não. Tá vendo? Eu vi. Eu percebi. Cadê ele? O prego. Então pode ser que sim que um Bored Ape vale. Se eu tiver esse tipo de coisa, né? E aí, quando o cara faz aqui esse negócio, ele fala, inclusive, isso é a chave para você entrar nesse clube. E esse clube só entra quem tem um Bored Ape. E aí, para entrar nesse clube, tá lá o Neymar, tá lá o Justin Bieber, tá lá não sei o quê. Se esse clube for bom, o Yacht Club do Bored Ape for bom mesmo, vale. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Tem um NFT que o Gary Vee fez em Nova York, junto com os caras lá, que eles fizeram um restaurante, um sushi, perto da Quinta Avenida, um sushi legal, vai ser legal pra caramba, chamaram um puta arquiteto, um puta sushi man, estão vendendo um puta de um sushi bar, tá? E estão vendendo os NFTs do restaurante. E aí, você compraria? NFT de um restaurante? Ele dá acesso a algum evento especial nesse restaurante? Tá vendo? Então já estamos, tá vendo? Já estamos começando a entender. Então você ainda não é o NFT. Então o que está por trás dele? Ele vai mandar, são 3 mil NFTs aqui e 1.000 NFTs são 3 mil no total, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente. Aí esses NFTs, você só vai entrar nesse restaurante o NFT por reserva. Não, sem reserva você não entra no restaurante. Esquece, não pode chegar na porta, não entra.
Você só faz a reserva com o NFT. Você tem que entrar no site, faz a reserva, coloca o seu NFT aqui para validar a reserva. Então você vira sócio do restaurante e só faz a reserva com o NFT. Por que são 2.000 de um, 1.000 do outro, 3.000, não lembro? Porque o andar de cima é o omakase, que são aquelas casinhas. Então o NFT é um pouco mais caro, que você só faz a reserva do omakase com aquele NFT mais premium. Que é um puta restaurante, vai chegar lá, tem toda a galera, um negócio legal pra caramba. Se você não está indo no restaurante, o que você faz? Você pode pôr para alugar o NFT. Tipo um DeFi. Então você põe lá na carteira para alugar e você foi visitar a cidade, quer visitar o restaurante, você pode alugar de alguém que não esteja usando para fazer a reserva. Perfeito. E esse é um puta restaurante. Pergunta, você custa acho que $2.000, $3.000. Você compraria esse NFT se você morasse em Nova York? Eu compraria. Possivelmente. Mas aí, Guga, também tem o lado do estabelecimento agora. Tô tentando equalizar tudo isso. Porque, por exemplo, se eu tenho um estabelecimento, eu consigo selecionar quem entra ali, enfim, põe uma revista, coisa do tipo. Se eu libero através do NFT, esse cara tem o NFT, ele pode entrar e ponto final. Ele pode fazer a reserva. Exatamente. Cara, com isso você não libera que um maníaco, por exemplo, possa acessar um ambiente seu e... cara, se o maníaco ele acessa qualquer lugar. O maníaco entra no shopping a hora que ele quiser. Não existe um scanning de maníaco. Esquece. Na verdade, você pode fazer um pre-check no NFT se você quiser. No restaurante comum você não pode. Então, eu poderia até prever esse tipo de coisa se eu quisesse. Mas não, no fundo é o seguinte. No fundo, cara, custa $3.000 fazer reserva num restaurante. Você já selecionou as pessoas que você quer para aquele teu modelo de restaurante. Você fez que naquele caso específico, é chique pra caralho, com sushi foda pra caramba, com os caras pré-selecionados e artistas legais que vão estar lá pra caramba, na Quinta Avenida, tá ali. Então, você fala que quer levar sua esposa, quer levar seus amigos, cara, só você fazer a reserva, quer reservar uma mesa lá para 10 pessoas, só você pode. Perfeito. Aí todo mundo quer conhecer o restaurante, pronto, peraí que eu tenho NFT, eu faço parte desse negócio. Exclusivo. Entendeu? E quando você não está usando mais, você põe para alugar e ainda recebe o dinheirinho. Então, você ainda pode receber de volta. Então, de novo, cara, NFT, né, de novo, a gente vai ouvir muito falar disso. Muito, entendeu? Tudo vai depender de como você cria, né? Tem uma tecnologia à minha disposição, como que eu crio um modelo de negócio em cima dela. Bom, Guga, você já, um pouquinho antes, deixou clara a diferença de Open Banking e Open Finance, do porquê que mudou para o Open Finance, mas a gente também ouve falar de Open Insurance. Queria que você esclarecesse um pouco o que é, pelo nome a gente consegue prever, obviamente, mas queria que você explicasse um pouquinho o Open Insurance, por favor. Então, dentro do Open Finance, né, está começando a acontecer que dentro do Open Finance eles começam a ter tudo isso. Todos os produtos financeiros têm que ter portabilidade. Tá? Então, imagina o seguinte, se eu quero passar do banco A para o banco B, né, no Open Bank, eu posso agora pedir a minha conta para ter tudo isso, mas se você está trocando de carro, isso tem o teu seguro, por exemplo, né? Ou de um determinado apartamento, você comprou um apartamento, vendeu um outro apartamento. Imagina se você apertasse um botão e já transferisse esse seguro, por exemplo, de um lado para o outro. O seguro caminha com você, que nem a sua conta caminha com você. Então, ou um produto financeiro, né, que você tem aí dentro de um agente de investimentos. Então, na verdade, o que está acontecendo na questão do Open Finance já que estamos criando os protocolos que tem que transformar informações que são sigilosas, informações que têm tratamentos financeiros, vamos começar a criar esses protocolos para todo mundo. Né, para todas as áreas. Então, ele vai entender o que acontece dentro do insurance, entender o que acontece do lado do investimentos, o que acontece dentro do lado do banco, e vão começar a criar esses protocolos para que isso exista competitividade entre tudo isso. Porque senão vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho uma grande seguradora que domina tudo isso, de repente eu quero que outras seguradoras entrem e o cara trava, fala, você não vai conseguir, porque eu não vou conseguir transferir o seguro, vou ter que esperar terminar esse seguro, e por aí vai. Pensa, por exemplo, você está pagando um financiamento de 20 anos, né, de um apartamento, e você tem um seguro de 20 anos, de repente vem eu e faço uma oferta que é 50% menor que o teu seguro. Como é que você troca o seguro? Não transita. Não transita. Seria legal se eu pudesse, não seria? Então,
Hoje eu não consigo fazer isso. Eu poderia fazer isso com Open Insurance, por exemplo. Então, são exemplos, de novo, que a gente pode ter com... Seguro de veículo isso. também? Seguro de veículo, seguro imobiliário, seguro, cara, de tudo. Todo tipo de seguro. Né? Ele caminhar junto com você. Legal. E aproveitando os temas Open, João, queria que você comentasse um pouco sobre OpenBee. Legal. Trouxesse um pouco informações pra gente, por Show favor. de bola. Bom, dentro da Certis a gente tem o Certis Labs e ali a gente desenvolveu um produto que chama OpenBee, que ele faz toda a visão de qualidade dos dados do Open Finance, né? Então, ele consegue, dentro dessa plataforma, a gente consegue escanear as APIs dos bancos e falar a qualidade daquelas APIs, né? Esse é um ponto. A gente consegue comparar os produtos dos bancos, né? E os produtos das seguradoras. Então, é algo muito bacana que a gente está fazendo para a qualidade de dados da fase 1, que é algo que vem preocupando o Banco Central, né? Porque não adianta nada você ter o Open Finance e você não ter uma padronização daqueles dados. Senão você vai comparar o quê? Banana com laranja, né? Então, acho que a questão de qualidade dos dados é algo essencial, que é algo que a gente está fazendo nessa fase 1. E, obviamente, a fase 2 e 3, a gente vem aí com um roadmap muito bacana e o Guga, essas conversas com o Guga aí são muito legais porque ele traz essas ideias dele ali, né, de 5, 10 anos à frente e são coisas que a gente está fazendo ali no Labs. Então, a gente já está falando de PFM, né, de você ter o seu Personal Finance Manager, que lá atrás começou com o Guia Bolso, né, Guga, você sabe. Então, não existia ainda o Open Finance, mas naquela ocasião você usava os crawlers, né, ficava ali puxando todos os dados e conseguindo comparar e trazendo aqueles dados financeiros. Então agora com o Open Finance isso facilita, você tem as APIs, né? Então são coisas aí que a gente está fazendo, produtos que a gente está desde a fase 1, olhando para a questão da qualidade de dados e indo até a fase 4, aí, falando de Pix, falando de todos esses produtos financeiros aí que a gente tem trabalhado com os nossos clientes. Muito legal e extremamente necessário. Com certeza. Aproveitando também, João e Guga, por favor, eu queria um esclarecimento sobre o que é BaaS. Porque eu tenho um conceito, eu tenho uma compreensão, mas acho que vale a pena a gente compartilhar com a audiência, porque o BaaS transforma qualquer empresa num banco, basicamente isso. Então, queria também uma compreensão. Eu acho que o BaaS, né, o Banking as a Service, então... E ele é Open Finance também, porque ele permite que uma instituição varejista comece a fornecer serviços financeiros. Então, você ali consegue colocar dentro do conceito do super app, né, do varejista, todos os serviços ali financeiros, né? Você consegue fornecer um cartão de crédito, né, e por aí vai. Então, o BaaS, ele é Open Finance, né, ele é esse conceito de Banking as a Service, onde você oferece como serviço os serviços financeiros que antes era algo proprietário só dos bancos. E hoje você tem nessas diversas empresas de plataforma, né? E BaaS é algo que a gente também vem trabalhando aí com os clientes, você democratiza, né? E dá esse poder de plataforma para outros tipos de negócio e não simplesmente os bancos, né? E aí, Guga? Não, se você pensar no que eu falei, o regulatório, e eu tenho a parte de sistemas. O regulatório você tem que cumprir, os sistemas é o BaaS. Então, quando você cria o banco, cria a sua plataforma de BaaS para que ele faça que as fintechs se conectem nele, ou você como empresa de software, que é o que normalmente acontece, porque o banco às vezes não consegue criar, cria a sua plataforma de BaaS, conecta os bancos atrás pelo regulatório e permite que as empresas, né, sirvam os serviços financeiros. Né? Então você pode ser um varejista, você pode ser às vezes uma empresa de seguros que pode ofertar outras coisas, ou você pode ser um super app, você pode ser N coisas. Então você completa o serviço que você oferece para o seu cliente nesse formato. E principalmente no mundo de dados, quando a gente começa a falar de dados, significa o seguinte, eu começo a ter serviços que são queries, né, na verdade. Em vez de eu ficar lá mexendo no meu aplicativo, eu tenho uma query. Né? No exemplo do próprio Instagram, quando é um feed, né, é uma query. E se eu tenho uma série de serviços financeiros, eu posso entregar um produto correto para a pessoa correta no lugar correto. Né? Então, se eu tenho um BaaS oferecendo uma série de serviços, imagina que naquele momento eu posso mandar um produto específico
né? Que pode ser, por exemplo, posso estar num Alexa da vida, né? Eu pergunto, Alexa, né? Cota o seguro do meu carro, né, para mim. Se eu tenho um bus conectado e eu faço um skill do Alexa, ele pode ir lá conectar e mandar para mim o seguro, a cotação do seguro, por exemplo. Né? Pode ser uma cotação do seguro, pode ser meu saldo, pode ser um investimento, pode ser uma série de coisas. Né? Então, isso pode estar conectado, por exemplo, num agente como um Alexa, uma Siri, né? Ou pode estar conectado no app de um varejista, pode estar conectado na TV, né? Pode estar conectado em uma série de locais diferentes. Um IoT, praticamente? Um IoT. Quer dizer, o seu serviço financeiro caminha com você. Né? Da mesma forma que você para no posto, né, e o sem parar debita gasolina, poderia ter outros formatos de pagamento, conectar um bus para efetuar o pagamento naquele momento na gasolina. Por exemplo, dentro do carro. Eu poderia ter um carro que paga automaticamente a gasolina. Principalmente quando for um carro elétrico, ele automaticamente paga, né, o elétrico. Eu crio uma assinatura de pagamentos, né, de elétrico, por exemplo. Ou crio uma assinatura de pagamento de gasolina, que eu tenho um limite pré-estabelecido, que está na assinatura, etc, conforme meu hábito e tudo mais. Cara, eu só entro em qualquer posto, coloco, vou e automaticamente paga aquele posto e eu crio um sistema específico para isso. Para eu fazer isso, eu vou ter que conectar num BAS, porque eu tenho envolvendo pagamento, por exemplo. E aí você passa a ter aquela informação do teu cliente ali dentro. Então Sim, você passa a oferecer uma série de serviços, você passa a saber qual que é o consumo daquele teu cliente, consegue oferecer novas coisas, novos produtos, até fazer vincular, cashback. Então, de repente até vincular a conveniência com o horário que você costuma abastecer ali no posto, faz uma oferta de um café, algo do tipo... E você pode conectar isso no seu wallet, mas imagina se você é uma indústria de carro. Né? E eu começo a conectar isso, você começa a conectar isso dentro do carro, você traz essas margens para você. Então você fala, qual é a margem do carro? Tem uma margem de X% no carro. Mas espera aí, eu consigo ter uma recorrência de 2 anos, 3 anos que é o tempo que você vai ficar nesse carro, eu faço um car as a service, né? Você vai pagando, tá tudo embutido na assinatura do carro, tá embutido a gasolina, o seguro, o carro, o cafezinho, os pedágios, etc, tudo isso no wallet do carro, que vai indo com cashbacks, etc. E na verdade quem fica com essas margens todas é a montadora. Então o Banco Mercedes ficaria muito mais legal se ele fosse mais ativo num serviço só para financiamento. Excelente. Entendeu? Então, mas isso é um exemplo esse é o conceito, do que fazer com Bank as a Service, por exemplo. Genial. Eu tenho certeza que com mais um pouco de papo a gente lançaria um monte de produto aqui, mas vamos para... a gente já cobriu a sua esfera como guru da internet lá no começo dela. A gente falou também sobre o mercado financeiro, mas eu queria falar um pouquinho do seu lado investidor, cara. Como você detecta, percebe uma empresa para investir que faz sentido para você, cara? Cara, hoje em dia, né, é mais ou menos o seguinte. Primeiro, qual que é o problema que ele está resolvendo? Tá? Então, esse problema é muito importante. Né? Esse problema que está resolvendo é um problema que vai causar uma disruptura grande, esse mercado é grande, não é grande, etc. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Esse problema aqui ele é forte, ele vai mudar muita coisa, vem. Segundo ponto, quem é o empreendedor? Esse empreendedor é fanático pelo que ele está fazendo, ele gosta daquilo, ele é apaixonado por aquilo que tem. Então, se ele tem um problema bom para resolver e ele é fanático por aquilo, ele já tem um negócio legal. Aí vem o terceiro, qual que é o skill, né, daquela pessoa? Porque às vezes eu gosto de investir muito em coisas mais complexas. Então, estou falando de nanotecnologia, blockchain, inteligência artificial, etc. Então, quem é que está com ele? Então, às vezes não é uma pessoa, eu preciso de duas. Então eu tenho lá um cara que é muito bom empreendedor e tem junto com ele um CTO técnico que um cara conhece muito. Então eu tenho um problema bom para resolver, eu tenho um bom time, né, de empreendedor com o skill correto para executar aquilo. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então essas coisas tem que ter, né, na hora de investir. Então esse é o negócio que você olha quando eu estou olhando empreendedor, empresa e tudo mais. Mas eu olho um outro nicho que eu gosto muito, que são das grandes empresas. Porque a grande empresa, ela tem dinheiro e ela tem distribuição. E normalmente ela não tem um skill para desenvolver um determinado produto. Né? Então, quando você, às vezes, constrói junto com essa empresa um produto específico, né, onde você traz aquele skill necessário e você cria aquele produto disruptivo, a empresa, além dela ter o capital para fazer isso, ela já tem a distribuição. Então, você imagina que eu tenho uma startup que construi tudo isso, mas na hora de distribuir, vai muito dinheiro
e pode dar errado, porque às vezes tem um produto muito bom, mas a distribuição é muito caro. Sim. Na grande empresa, ela já tem a distribuição. No mínimo a distribuição que ela já construiu, você já vai embora. Então existe um mercado gigantesco, que existe muita empresa que tem capital e distribuição pronta. Está faltando produto. Aí vem o Open Innovation, que o Cezinha gosta. É isso, é Open Innovation. Então, na verdade, você com Open Innovation, você cria muita coisa. Então, muitas das empresas que eu acabo investindo, na verdade, é construção de produtos junto com essas empresas, que acabam sendo joint ventures, né, com essas empresas que você acaba, né, fazendo uma série de coisas. Então, você tem esses dois pontos, né? Óbvio, quando você olha isso de uma forma mais holística, eu posso pegar uma empresa daqui, fazer uma joint venture com ele aqui, né, e dar uma trabalhada e você tem um negócio aqui. Você pode juntar várias empresas, às vezes, né, e compor isso para resolver um problema maior, e por aí vai. Então, eu sempre tento olhar de uma forma mais holística, né, e nunca de uma forma muito travada, porque eu acho que as oportunidades, de novo, elas são amplas, né? Então você tem que saber jogar esse tabuleiro de xadrez. Perfeito. Voltando para a tecnologia, Guga, a gente teve num outro podcast, o Ader esteve com a gente, participou também o Gil Giardelli, e o Ader trouxe uma informação que me chocou, que blockchain já é a tecnologia mais usada de todos os tempos. Como você vê a blockchain no mercado principalmente financeiro, bancário, mas também impactando outras indústrias? Cara? Não, acho que sim. Se a gente olhar o mercado financeiro, eu vejo o seguinte, tem dois impactos grandes no mercado financeiro. O front vai acontecer por inteligência artificial. Tá? Então, eu customizo, né, o front pela inteligência artificial. No exemplo do Instagram que a gente conversou. E o back-end é blockchain. Porque no momento que eu construo um back-end em blockchain, eu construo uma empresa para o mundo. Tá? Ela não é brasileira, ela é mundial. Sim. Né? Aquele core banking ou aquela transação acontece no mundo inteiro. Né? E aí a coisa fica mais legal. Né? Porque aquele teu produto pode funcionar em qualquer lugar e você ganha uma escala muito maior. Então eu acho que o blockchain ela é muito interessante por causa disso. E aí não é só no mercado financeiro, mas qualquer coisa que você constrói em blockchain, ela funciona ali. Aí tem um gráfico até que quando eu dou as palestras que eu faço, que é o seguinte, para você ver o tamanho da disruptura que o blockchain vai fazer. Se você vai comprar uma casa, né, hoje, você vai no cartório. O cartório tem toda uma burocracia, um sistema específico de cartório. Aí você vai fazer uma empresa. Tem que ir lá na JuCesp, abrir na JuCesp, tem todo um sistema de JuCesp, etc. Você abrir uma empresa. Aí você vai comprar uma ação na bolsa. Aí você tem que abrir uma conta numa corretora, etc. Para você poder comprar uma ação na bolsa. Aí você vai abrir o seu capital na bolsa. Putz, eu tenho que transformar a minha empresa em SA, eu tenho que passar por um de processo para SA, etc. Aí você vai comprar de euro, real, dólar, cada lugar numa casa de câmbio que você vai colocar, etc. São completamente diferentes. Em todo lugar desse, cada um come um pedacinho, né? Uma complexidade. Você imagina que eu tenho uma camada aqui no meio de blockchain, onde no momento que eu tokenizei tudo isso, eu tenho tokens de ações brasileiras, tokens de ações americanas, tokens da minha empresa, tokens de imóveis, né, tokens de tudo isso, e todos esses tokens transacionando entre si no meu wallet, e eu posso, num segundo momento, isso transacionar de forma mundial ainda. Cara, eu preciso falar o tamanho desse mercado. Né? Então, a tokenização do mundo, né, naturalmente faz com que blockchain seja a tecnologia mais utilizada no mundo. Uma das tecnologias mais utilizadas no mundo. Eu vou te falar que assim, falar que a blockchain é a mais utilizada, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, porque se olha e falar, depende do que é inteligência artificial, né? Porque tudo está em inteligência artificial também. Então, inteligência artificial, blockchain, são as tecnologias, né, que vêm, mas aí tem que identificar o que é o quê. Então, tem que só entender como que foi feito isso, mas com certeza, cara, tudo vai passar por inteligência artificial e blockchain. João, você ia comentar? Não, eu ia comentar só um pouco da preocupação dos governos centrais, né, com relação ao blockchain. Esse é um outro tema interessante, mas não sei se... na verdade, eles estão abraçando o blockchain. Né? Então, o que acontece é o seguinte, você pode reparar que daqui a algum tempo ele vai sobrar poucas coisas serão descentralizadas. A maioria vai ser centralizada. Então, real digital centralizado, todas as tokenizações vão fazer centralizado, acordos entre governos, troca de tokens entre países de uma forma regulada em bolsas reguladas. Tudo isso vai acontecer da forma que eu falei, só que eu tenho uma identidade aprovada entre países, tudo isso acontece de uma forma regulada.
Aí vai vir um país ou outro que pode causar algum problema, você sempre vai ter uma escapatória para um Bitcoin, né, que vai estar ali, né, descentralizado. Um deep web ali. Não, Deep Web não, está de forma regulada, mas ainda bem. Claro. Né? Então, por exemplo, mas o Bitcoin vai morrer? Muito pelo contrário, ele vai se tornar cada vez mais forte, justamente ele sempre vai ser um processo de escapatória desse negócio todo, porque você não vai querer ter, imagina, muda um governo, muda alguma coisa, porque assim, pós-real digital, pós-dólar digital, etc., você está travado. Sim. Se alguém apertar um botão, já era. Né? Então, você sempre vai querer ter um hedgezinho em algum lugar. Cara, o hedgezinho vai ser aonde? Bitcoin. Show de bola. Senhores, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Por favor, considerações finais. Bom, foi incrível esse papo. Foi um prazer conversar com você, Gugu, ouvir você falar tudo mais. Eu não tenho tanto conhecimento assim, no setor financeiro, então foi muito legal ouvir algumas ideias, ouvir algumas questões de evolução desse setor. Aula, né? Aula total, um monte de cases, viagem. Muito bom. Sensacional, sensacional. Foi muito bom, muito bom. Obrigado, gente, pela conversa que a gente teve, foi sensacional aqui mesmo. Show de bola. João? Não, muito, muito bacana, né? A gente tá sempre junto aí com o Guga. O Guga tá muito próximo aí da Certz, e é sempre uma experiência muito bacana trocar essas ideias, essas figurinhas, e ainda um tema tão importante, né, para o Brasil, para o brasileiro, e um case para o mundo aí, como o Guga falou, o Brasil ele está muito na vanguarda quando se fala de sistema financeiro, e é um orgulho a gente fazer parte disso e apoiar esse desenvolvimento também tecnológico aí que a gente vem passando. Incrível. Guga, por favor, suas últimas palavras. Eu adoro conversar sobre isso e mostrar por que em 2025 a coisa vai ficar feia, né? Ou bonita, né? Mas, em outras palavras, vai mudar muito. Né? Óbvio que quando a gente estava em 2020 era mais engraçado, né? Porque você mostrava tudo isso, os caras falavam, não, a gente falava, isso é impossível. Agora que está chegando mais perto, está todo mundo falando, caramba, não é que é verdade mesmo? E algumas coisas já aconteceram, né? Não, muitas já aconteceu. O bom é que está tudo gravado. Né? Eu tenho gravado uma, né, que é engraçado, que logo quando saiu o TikTok, no comecinho, eu olhei o TikTok e falei, caramba, matou o Instagram. Aí eu fiz um slide mostrando o novo e o velho. Então eu mostrava as diferenças de UI, UX, dinâmica e etc. Né? Então eu estava filmando, tinha uma galera, tinha umas 1.000 pessoas, mais ou menos. Eu falei, quem aqui já viu o TikTok? Ninguém levantou a mão. Eu falei, vou mostrar para vocês o que vai matar o Instagram. Aí mostrei o TikTok, mostrei as interfaces, isso aqui vai matar o Instagram, vocês podem inscrever. As caras, não, mentira, não pode, é chinês, você não vai funcionar, etc e tal. Pode escrever. Filmado. E eu dei umas 10 palestras que eu coloquei esse slide, cara, na 10ª palestra o TikTok já tinha bombado, já tinha que tirar o slide, porque já não era mais graça. Né? Mas são coisas que tem. Né? Eu tenho uma no Banco Mundial falando dos super apps e que o serviço financeiro era commodity, que os bancos ou teriam que agregar outros serviços, né? Com Bank as a Service, etc. Ou senão a coisa ele ia virar um canal burro. Né? Aí tem um banco levantando, e agora o que a gente faz? Tá filmado. Vou aproveitar então, vou perguntar, indo nessa onda aí, o que você olha para frente? Cara, isso aqui vai bombar e isso aqui vai cair, algo vai substituir algo? Não, a gente está caminhando hoje para a parte de inteligência artificial. A inteligência artificial ela tem algumas coisas importantes. Ela hiperpersonaliza tudo. Então imagina que nem você vê o teu Instagram, a tua vida vai começar a ficar hiperpersonalizada. As coisas, o teu celular, né, o teu Outlook, tudo que está ao seu lado hiperpersonalizado. Automação de tudo, né? Então todo aquele trabalho repetitivo que existe, aquilo vai estar automatizado, vai acontecer de uma forma cada vez mais rápida. Com isso, naturalmente, melhora a experiência do ser humano, né? Que nem mesmo você falou, imagina, meu imposto já está pago no fim do ano. Né? Então, melhorar a experiência humana vem tudo. E aí, essas 3 coisas levam à 4ª coisa, que é um negócio que chama Pervasive Knowledge. Pervasive Knowledge é quando você se antecipa a sua necessidade. Né? O sistema fica tão inteligente que ele se antecipa aquilo que você vai fazer. Então, mais ou menos assim, você chegou em casa, está chegando com o carro em casa, né? Já vem o zelador na porta e te entrega o McDonald's. Fala, cara, mas como você sabia que eu queria um McDonald's? Porque, o teu iFood foi tanto McDonald's que você pediu naquele momento, na quarta-feira, etc, que ele falou, putz, já percebeu que você estava vindo para casa, etc, já pediu o McDonald's. Quando você chegou, ele já estava lá. Aí você fala, puta, vou comer quentinho agora, não preciso nem pedir.
entendeu? Então, aí essas coisas começam a acontecer. Toda vez que você faz um Purpose Knowledge acontecer, cara, você tem um ápice, né, de dopamina na sua cabeça, aí vem. Isso traz também outras coisas, né, no lado, mas é isso que a gente vai começar a ver, e a construção de produtos tem que estar baseado nisso. Excelente. Guga, queria mais uma vez agradecer sua presença aqui. Eu estou bastante incomodado, no bom sentido, com um monte de insights que foi gerando aqui, né? Acho que tem uma pulguinha aqui atrás da orelha de todo mundo. Espero que aí na sua casa também essa pulguinha tenha te incomodado daí para inovar, para repensar o futuro, enfim, que a gente tenha inspirado você desse lado de lá. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos aqui. Cezinha, João, Guga, valeu. Esse foi mais um episódio do Tech Faz Sentido. Tire seu crachá, vem com a gente para discutir tecnologia e inovação. Um abraço.